Beleza, pessoal? Vamos começar mais uma videoaula, tá certo? Com a revisão da FITS, tá certo? E daí, então, veja só, uma prova muito bem elaborada, uma prova muito bem concisa, tá certo? Onde os vestibulares deviam se espelhar, o Enem devia tomar vergonha na cara, e daí, então, se espelhar nessas universidades para poder fazer uma boa prova de vestibular, uma prova digna para um aluno de medicina. E daí, então, pessoal, vamos começar dizendo o seguinte: eu faço a diferença, eu sou ideia, tá certo? Então vamos começar nosso processo pedagógico, lembrando da diferença dos outros cursos, tá certo? O IDEA promove a vocês aulas logo depois do vestibular ser feito. Então nós vamos fazer a revisão, e essa revisão será feita a partir das questões da FITS. Pessoal, preste atenção. Eu faço a diferença, eu sou original, tá certo? Então pode copiar que eu deixo, hashtag pode copiar que eu deixo. Pessoal, nessa primeira questão, ele fala aí, mostra as bases do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, e para você que faz o IDEA Cursos, muito fácil, Agnaldo Timóteo e Gal Costa, ou seja, A se pareia com T, G se pareia com Z, claro, Filipinho, claro. Daí então essas bases elas vão estar o que? Ligadas por pontos de hidrogênio, lembrando sempre, fera, o seguinte, que as pontes de hidrogênio entre AT, elas são mais fracas que as pontes de hidrogênio em GC. No caso de GC, elas vão ter 3 ligações, enquanto AT vão ter somente 2. Pessoal, vamos lá para a questão. Daí então vemos o seguinte: o esquema retrata um fenômeno biomolecular de suma importância para o funcionamento e proliferação celular. Sobre este processo é correto afirmar: primeiro, pessoal, se ele está fazendo divisão, replicação, ele está fazendo divisão da célula, é claro, divisão celular. Daí então, vê só, se ele está fazendo divisão celular, é claro que esse DNA também vai ter que se dividir. Porque se a célula divide, se vamos formar de uma célula 2, é preciso que tenhamos 2 materiais genéticos, concordam? Daí então vamos lá para a primeira questão, sobre a replicação. Nos eucariotos ocorre no hialoplasma. Pessoal, eucarioto tem carioteca. Se tem carioteca, no dogma central, o DNA ele passa para RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai sair pelos poros da carioteca, e daí então vão encontrar quem? O retículo endoplasmático rugoso, que vai estar cheio de quem? Ribossomos, que vão produzir as proteínas que são extremamente necessárias para o nosso corpo. E daí então o dogma central da genética, ele diz que o DNA vai passar para RNA mensageiro e assim para proteínas. Pessoal, nos eucariotos ocorre no hialoplasma. Pessoal, nos eucariotos a replicação ocorre no hialoplasma? De jeito nenhum. A replicação ela vai ocorrer dentro do núcleo. Daí então o primeiro erro da questão letra A. Daí então vamos dar uma lidazinha no resto. Nas mitocôndrias e nos cloroplastos, enquanto nos procariotos ocorre somente no hialoplasma. Procariotos pode ser porque nós não temos carioteca. Se nós não temos carioteca, preste atenção, essa replicação vai ocorrer dentro do citoplasma. E daí então essa parte fica correta, mas incorretamente nos eucariotos ocorrendo no hialoplasma. Isso é um absurdo. Letra A descartada, falsa. Daí então vamos lá para a letra B. Pessoal, na letra B temos como principal enzima a RNA polimerase. Não, Felipe, por favor, para tudo. Pessoal, RNA polimerase é só na transcrição, ou seja, transcrição gênica é quem vai formar DNA em RNA mensageiro, e vai levar essa mensagem para quê? Para a formulação de proteínas. Pessoal, na replicação do DNA são utilizadas para a formação da fita o quê? Da fita leading e da fita lagging, as DNAs polimerases e não as RNAs polimerases. Questão falsa, letra B. Letra C. Consiste em um processo semi-conservativo. É verdade, professor? É sim, pessoal. Quantas hélices o DNA tem? Com certeza vocês vão saber que são 2. Daí então veja só, na hora de replicar, existem DNAs polimerases diferentes. A DNA polimerase 1 e 2 ela se fixa a fita lagging, enquanto a DNA polimerase 3
ela vai se fixar a fita leading. Pessoal, preste atenção. Se ela se fixar uma fita, vamos dizer que eu tenho aqui uma única fita. Ela vai começar o que é a DNA polimerase a abrir a cadeia de DNA por que enzimas? As topoisomerases, que temos as topoisomerases 1 e 2, a girase e também a helicase. Preste atenção, à medida que a helicase ela vai o que? Abrindo a molécula de DNA, a DNA polimerase 3 ela começa a adicionar os desoxirribonucleotídeos, ou seja, A, T, G e C, e daí então ela começa a formar uma fita contínua, fazendo o que? Uma das fitas do DNA que vai ser duplicada. Mas pessoal, a próxima fita vai ser diferente, ela precisa de um primer. Ah, professor, não entendo o que é primer, pelo amor de Deus, me explique. Primer vai ser uma molécula de RNA mensageiro, pessoal. Vê só, se esse RNA mensageiro vai ser formado, ele vai ser só um pedacinho de RNA mensageiro, ao qual que essa DNA polimerase 1 e 2, elas vão começar a passar para formar um molde e formar fragmentos, que são chamados de fragmentos de Okazaki. Pessoal, Okazaki por quê, professor? Por quê? Porque Okazaki foi o cara que descobriu esses fragmentos. Então, existem vários fragmentos que são formados. Uma fita é contínua, a outra são feitas por fragmentos. Então, posso dizer que essa fita é descontínua. Daí, então, vê só, ocorrendo uma semiconservação da molécula de DNA. Ou seja, só temos uma fita que vai ser idêntica, ou seja, parental. Daí, então, vamos ler a questão C. Consiste em um processo semiconservativo, uma vez que somente um dos filamentos serve de molde para a polimerização dos filamentos da nova molécula. Pessoal, parece tranquilo, né? Daí então, pessoal, vou dar uma dica do Filipinho, pessoal. Pessoal, palavras como somente, toda vez. Então, essas palavras geralmente elas são o quê? Erradas em biologia, porque biologia nada é totalmente correto. Daí então, pessoal, consiste em um processo semiconservativo, tudo bem. Daí então, porque vemos que a molécula do DNA ela é semiconservativa, só é gerada então uma fita que é o quê? Igual à fita parental. Daí então, pessoal, a outra vai ser feita por filamentos de Okazaki. Daí então, preste atenção, pessoal. Uma vez que somente um dos filamentos serve de molde para a polimerização dos filamentos da nova molécula. Ó o erro. Pessoal, vê só. Somente um dos filamentos serve de molde? Não. Qualquer um dos filamentos serve de molde. E esse filamento que vai servir de molde vai ser chamado de fita leading. Tá certo? Então vamos lá para a letra D. As enzimas helicases são de suma importância no processo. Com certeza, as helicases elas são topoisomerases. Pessoal, preste atenção. Ao atuarem como exonucleases, é errado. Elas atuam como o quê? Abrindo a molécula de DNA e a topoisomerase 2, que é a girase, girando novamente quando termina o processo. Então, questão errada.'Vamos para a letra E. Daí, então, nos fragmentos de Okazaki, a adição de novos nucleotídeos ocorre na direção 5' para 3'. Essa é a direção da síntese. Então, sempre que você escutar DNA, então uma das fitas vão ter uma extremidade. Uma extremidade vai ser a 3' ou H livre, onde ela vai ser incorporada os nucleotídeos, e a 5' que ela não vai ter esse OH livre. Daí, então, vê só, preste atenção, se ela está sendo incorporada, ela está crescendo do sentido 5' para 3', mas está sendo adicionados os nucleotídeos, aonde? Na extremidade 3'. Então, ok, tudo tranquilo até aí, beleza? Tranquilo? Vamos lá. E os fragmentos são posteriormente ligados pela ação de uma enzima específica. E essa enzima específica, se eles quisessem ter colocado, colocariam que é o quê? A DNA ligase, que liga os fragmentos de Okazaki, formando então a fita lagging, que é a fita descontínua do DNA. A primeira pílula anticoncepcional, Enovid-R, lançada no mercado em 1960, foi descoberta por acaso. Por estranho que possa parecer, interessados em descobrir um caminho para combater a esterilidade feminina, os pesquisadores chegaram a uma fórmula para ação contraceptiva. Esse achado foi de extrema importância para o sucesso da revolução sexual,
que pôs fim a séculos e séculos de repressão, sobretudo para as mulheres, e alterou padrões de comportamento, visão e de mundo e de estilo de vida dos dois gêneros. Sobre a ação das pílulas anticoncepcionais existentes atualmente e o ciclo menstrual feminino, é correto afirmar. Pessoal, vamos prestar atenção aqui no processo pedagógico. Pessoal, quem quiser dar uma olhadinha, vocês podem dar uma olhadinha no site do Dr. Drauzio Varela, que vai estar essa mesmo enunciado lá no site. Então, pessoal, tiraram diretamente lá do site. Pessoal, preste atenção, pessoal. Medicamentos com combinação de estrógeno e de progesterona na formulação inibem as gonadotropinas, pessoal, claro. Então, por quê? A adenohipófise vai produzir o FSH, então esse FSH ele vai começar a produzir estrógeno e progesterona para poder o quê? Inibir justamente as gonadotropinas para poder o quê? Não ter o quê? A formação dos folículos ovarianos, ou seja, a maturação dos folículos e a ovulação, questão correta, letra A. Então vamos para a letra B. As pílulas anticoncepcionais contêm compostos similares ao hormônio FSH. Pessoal, errado. As pílulas anticoncepcionais têm vários componentes, menos o FSH, porque o FSH vai ser produzido pela adenohipófise. Então vamos lá. Anticoncepcionais, conhecidos como mini-pílulas, apresentam em sua composição substâncias similares à progesterona, hormônio sintetizado pela hipófise. Pessoal, então a progesterona ela não vai ser sintetizada pela hipófise, preste atenção. Então vamos lá. Pessoal, alguns medicamentos apresentam análogos ao estrógeno na sua composição, hormônio cuja principal função é bloquear a contração muscular uterina. Pessoal, lembre-se, estrógeno é hormônio que vai fazer as características secundárias femininas. Na hora da gravidez, ela vai preparar o útero, então favorecendo assim o que seu endométrio fique totalmente o que? Com a sua camada ali para ocorrer a anidação. Pessoal, não ocorrendo então menstruação e descamação do endométrio. Então preste atenção, vai fazer o que? Na hora que você engravida, mulher, então você vai ficar com o que? Com o crescimento das mamas. Então por quê? Para liberar a prolactina, que vai ser um hormônio da injeção do leite. Então é importante falar no processo pedagógico que estrógeno, preste atenção, não vai bloquear a contração da musculatura uterina. Então, vamos para a letra E. Na letra E vemos o seguinte: as pílulas anticoncepcionais impedem a fecundação ao bloquearem a descamação do endométrio. Pessoal, seria uma heresia eu falar isso, vê só. As pílulas anticoncepcionais impedem a fecundação, então eu estaria dizendo que ele seria um método abortivo e não um método contraceptivo. Então, questão falsa. Questão 3 da FITS. Pessoal, questão extremamente fácil, tá certo? Tranquila de resolver, tá certo? Então, a questão falando sobre gametogênese, ou seja, a formação dos gametas, principalmente a gameta feminino. Então, vamos lá. A gametogênese é um processo que viabiliza a formação de células sexuais, denominadas gametas, sendo considerado como um dos aspectos que possibilitam maior variabilidade em uma espécie. Certo? Tranquilo. Sabe-se que em uma coelha, Oryctolagus cuniculus, o cariótipo normal é 2N igual a 44. Pessoal, se ele é 2N igual a 44, sabemos primeiro, uma célula diploide ela é 2N, então tem 44 cromossomos. Pessoal, se essa célula vai sofrer meiose, preste atenção, para formar o que? Um glóbulo polar. Preste atenção. A meiose sempre vai ser uma divisão reducional. Preste atenção. Ela não vai ser uma divisão equacional como a mitose. Se fosse mitose, ia originar os mesmos 44 cromossomos. Mas estamos falando da formação do glóbulo polar e a partir disso, veja só, esse glóbulo polar, ele vai sofrer meiose. Então, se eu tenho 44, ele vai cair pela metade. Quanto vamos ficar? Com 22 cromossomos. Letra certa para essa questão, vamos dar uma olhada. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que durante a gametogênese desse animal, A.
Um óvulo tem 44 cromossomos. Pessoal, sofreu meiose, tem 44 cromossomos? Não. Professor, por que não tem 44? Pessoal, meiose, divisão, redução, não. Então, vê só. Uma ovogônia tem 22 cromossomos. Pessoal, a ovogônia ela ainda não passou pelo processo de meiose, ainda está em processo de mitose. Lembrem-se disso. Se é mitose, ela ainda permanece com os 44 cromossomos. Então, letra C, o glóbulo polar tem 22 cromossomos. Lembrem-se, no glóbulo polar, ela já passou pela fase de meiose, reduziu os seus cromossomos de 44 para 22 cromossomos. Questão correta, letra C. Um ovócito primário tem 22 cromossomos. Claro que não, tá certo? Pelo mesmo motivo que ela não passa pelo processo de meiose. Então, vê só, o ovócito secundário tem 44 cromossomos. Pelo mesmo motivo que ele não vai ficar em processo de o quê? De mitose, porque o quê? Os ovócitos primários e secundários, eles vão se diferir. Começando com o processo pedagógico, pessoal, a questão 4, ela foca sobre o uso de antibióticos na inibição da transcrição ou tradução gênica. Então, vamos dar uma olhadinha realmente o que é uma transcrição gênica. Pessoal, vamos imitar aqui que a célula aqui que nós estamos vendo, isso daqui seja o núcleo da célula. E dentro do núcleo da célula nós temos o nosso material genético, que é o nosso DNA. Pessoal, preste atenção. Nesse DNA vai vir uma enzima, preste atenção. Essa enzima vai ser enorme. Ela vai ser chamada de RNA polimerase. E essa RNA polimerase, ela vai fazer o quê? Ela vai sintetizar RNA, ou seja, sintetizando RNA, ela vai fazer o seguinte, ó, ela abre a cadeia do DNA e se acopla à fita molde para produzir o quê? Um RNA, ó, esse RNA, vejam que ele é fita simples, preste atenção, ao contrário do DNA, que é fita dupla, preste atenção aqui, dá uma olhadinha, fita dupla, fita simples. Esse RNA vai ser chamado de RNA mensageiro. Por quê, professor? Porque uma parte do gene do DNA foi aberta para produzir uma proteína que é essencial para o seu corpo. Então, vê só, pessoal, RNA mensageiro foi produzido. A esse processo eu dou o nome de transcrição gênica. Então, eu dou o nome de transcrição gênica. Então, vamos lá. Pessoal, preste atenção. Fez a transcrição gênica. Mas, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, uma coisa que seus livros não trazem. Preste atenção. Aqui eu vou ter um complemento que vai ser chamado de nucleolo. Esse nucleolo vai produzir algumas RNases, pessoal. Essas RNases vão ser produzidas por quem? Pelo RNA ribossômico, que por sua vez também vão produzir os ribossomos. Então, vê só, pessoal, essas RNAs estão por todo o núcleo, preste atenção. Mas qual é a finalidade da minha transcrição gênica? Produzir RNA mensageiro. Mas, pessoal, preste atenção. Esse RNA mensageiro aqui, ele vai ser quebrado ou não vai ser? Quebra ou não quebra? Tem RNAs. AS é o quê? Enzima, vai degradar. Então, preste atenção. Esse RNA mensageiro ele tem que ser protegido. Por isso que ocorre um processo que se chama de capeamento do RNA, ou seja, o RNA ele vai ser protegido na extremidade superior e na extremidade inferior, ou seja, uma na extremidade 5' e outra na extremidade 3'. Então o RNA aqui ele foi protegido, preste atenção, é o momento onde ocorre o que? Ocorre então a quebra dessa molécula de RNA pelo processo que é chamado de splicing. Então vê só, essa molécula de RNA ela vai saindo ela vai encontrar quem? Os ribossomos. E é a partir daí que começamos a explicar a questão 4 da faculdade FITS. Pessoal, uma questão muito bem elaborada, caiu na Universidade Federal de Pernambuco da segunda fase no ano passado e poderá cair de novo esse ano na UPE. Preste atenção. Pessoal, temos os ribossomos, preste atenção aqui.
Esses ribossomos, eles são formados por subunidades. Eu tenho uma subunidade que é maior e tem uma subunidade que vai ser menor. Preste atenção, pessoal. Então ela é formada por compartimentos. Esse RNA mensageiro, ele vai entrar aqui dentro desse ribossomo para poder o quê? Ele passar por 3 sítios que estão na subunidade maior, que é o sítio A, o sítio B e o sítio E. Então vamos entender o processo pedagógico. Pessoal, esse RNA mensageiro vão ser produzidos o quê? Trincas, que são o quê? São sequências de nucleotídeos. Vamos dizer aqui que essa primeira trinca ela seja UAC. Pessoal, ela tem que entrar aqui nessas 3 subunidades. UAC. Entrou. Pessoal, preste atenção. Mas quando o U entra aqui, há uma enzima que é chamada de aminoácido RNA transportador, ela vai passar o U para o sítio P e daí então vão entrando os próximos e a próxima enzima ela vai ser chamada de peptidiltransferase. Pessoal, preste atenção. Ela tem que estar o códon com o anticódon junto para formar o quê? Preste atenção. Esse códon e esse anticódon juntos vão formar o seguinte, ó. Preste atenção aqui. Está formando uma moléculazinha, ó. Mas professor, que molécula é essa? Na sua cauda vai ter um aminoácido. Pessoal, que molécula é essa que transporta esse aminoácido? Vai ser chamado de RNA transportador. E é nesse RNA transportador que vai ter o quê? O anticódon. Preste atenção. O anticódon. Já no RNA mensageiro, eu tenho o códon, que está passando pela subunidade menor. Preste atenção aqui, pessoal. Ribossomo ele abre. Vamos dar um exemplo aqui. Preste atenção. Ribossomo ele abre. Abrindo o ribossomo, na subunidade menor está passando o RNA mensageiro. Subunidade maior está passando o quê? O RNA transportador, que tem 20 tipos diferentes de RNAs transportadores. Eles clipam como se fosse o quê? Um grampeador. Pessoal, quando clipa, aqui em cima do RNA transportador há um aminoácido que sai fazendo uma ligação peptídica para o próximo códon que vai entrar. Então ele transforma, ele forma como se fosse uma indústria, formando então assim moléculas de proteínas com mais de 80 aminoácidos juntos. Pessoal, o que é que ocorre na questão 4? Vamos olhar. As tetraciclinas são um grupo de antibióticos usados no tratamento de infecções bacterianas. Esses fármacos se ligam reversivelmente à subunidade menor do ribossomo e inibem a ligação do aminoácido RNA transportador. Pessoal, lembram da aminoácido RNA transportador? Na subunidade maior tem quantos sítios? 3. O sítio A, sítio B e sítio E. A de quê? Aminoácido RNA transportador, que vai ser a enzima que vai transportar o quê? Os nucleotídeos, ou seja, os códons que estão passando pelo RNA mensageiro para se associarem ao anticódon que vai estar no RNA transportador. Preste atenção. Então, esses fármacos se ligam reversivelmente à subunidade menor do ribossomo e inibem a ligação do aminoácido RNA transportador ao sítio receptor na subunidade maior do ribossomo. Sobre a ação dos fármacos citados no texto, é correto afirmar, pessoal, eles inibem, letra A, inibem a ocorrência de splicing. Não, pessoal, o splice está ocorrendo aonde? No núcleo, o ribossomo está no citoplasma. Oh, que fácil, meu Deus do céu! Inibem o processo de tradução do RNA mensageiro. Pessoal, preste atenção. Está inibindo que o quê? Que um nucleotídeo ele passe para o outro ou não? Tá? Por quê? Porque está faltando o quê? A tetraciclina, ela bloqueia. Então, a aminoácido RNA transportador. Então, bloqueia também a passagem dos nucleotídeos e a encontro desses nucleotídeos para poder formar o aminoácido específico, bloqueando então a tradução gênica. Pessoal, questão certa, letra B. Letra C.
bloqueia o processo de transcrição do código genético. Pessoal, transcrição ocorre no núcleo, não no citoplasma, e não tem nada a ver com o ribossomo. Daí então questão errada. Prejudicam a síntese de RNA transportador em procariotos. Pessoal, preste atenção, a tetraciclina tem a ver com a inibição da aminoácido RNA transportador, não com o RNA transportador em si. Daí então questão errada. Ocasionam mutações na solubilidade menor do ribossomo, impedindo a síntese proteica. Pessoal, ficamos então num grande dilema, não é verdade? Ocasionam mutações na solubilidade menor? Não, eles não ocasionam mutação nenhuma, eles só bloqueiam o quê? A enzima que é a RNA transportador sintetase. Daí então vamos para a próxima questão, questão de número 5. Ah, professor, essas questões de alelos múltiplos, elas são muito o quê? São muito difíceis de fazer. Pessoal, preste atenção. Cada cor vai ser o quê? Vai ser importante porque vai ser dominante em relação a outras. Então, vê só, pessoal, você é o quê? Você tem namorado ou namorado? Então, você é dominante ou recessivo frente à sua namorada? Daí então, vê só, pessoal, eu me considero dominante, então eu sou o quê? Eu sou maiúsculo, eu sou azão. Daí então, vê só, namorada, minha esposa vai ser azinho. Pessoal, preste atenção. Daí então, vê só, a mesma coisa acontece nos alelos múltiplos. Com o quê? Com a pelagem dos coelhos. Pessoal, temos os coelhos que são o quê? Que tem mais dominância, que são os coelhos selvagens. Daí então, vê só, o coelho selvagem, ele vai ter maior dominância frente ao que? Ao coelho chinchila. E daí então ele vai ser maior do que o coelho que himalaio, sendo menor. Daí então, dentre as suas dominâncias, o coelho daí então albino. Pessoal, preste atenção. Quais são os genótipos possíveis? São genótipos, pessoal. Costumo dizer que os genótipos eles são as letrinhas que vão identificar o que? As características secundárias que vocês possam ver, que são os fenótipos, ou seja, os diferentes tipos de coelhos. Pessoal, preste atenção. Se eu tenho CH como o quê? Como o maior, como dominante, então vê só. Se eu colocar o quê? O CCHzinho, então claro que o CH vai ficar na frente, preste atenção. Então vai ficar CHzão, CHzinho. Ah, professor, ele vai ser himalaia ou chinchila, ou vai ser selvagem? Pessoal, CHzão é selvagem. Então, vê só, se ele está na frente, ele mesmo tendo o quê? O outro alelo, CCHzinho, ele vai ser o quê? Sempre selvagem. Pessoal, preste atenção. Se eu colocar frente ao quê? Ao himalaio, daí então sempre que eu cruzar, eu vou ter o seguinte, um coelho com CHzão, que vai ser um coelho selvagem. Então posso ter um genótipo, CHzão, CHzinho. Daí então vê só, nós podemos ter também um genótipo, CHzão, CA, que é o que? CAzinho, que vai ser o que? O coelho albino. Pessoal, se ele é albino, ele vai ser recessivo frente ao selvagem. Porque o selvagem vai ser o que? O principal. Depois o que? Do selvagem vem quem? Vem o chinchila. Pessoal, preste atenção. Então, por ordem, CHzinho vai ser o que? Chinchila. Então, CCHzinho, CHzinho vai ser chinchila do mesmo jeito, porque chinchila ele vai o que? Preponderar sobre o que? Sobre o himalaio. Daí então vê só, mas o chinchila também ele vai ser o que? Vai ser mais dominante do que o que? Do que o albino. Daí então ele prepondera então o chinchila ainda. Então temos todos esses genótipos para o que? Para a espécie chinchila ou para o fenótipo chinchila. Daí então vê só, pessoal, preste atenção, CHzinho vai ser himalaio. Daí então o único que vou ter depois do himalaio vai ser o albino, então preste atenção. Então o menos favorecido vai ser o albino. Então eu tenho CHzinho, CA, e daí então mostrando aqui que os genótipos possíveis para o que? Para o himalaio, ele é CHzinho, CCHzinho, CCHzinho, CAzinho. Daí então vê só, pessoal, e para o albino, ele é o único, é o final da fila. Daí então vê só, ele é o menos dominante. Então eu só posso ter o que? O genótipo CAzinho, CAzinho. Pessoal, na questão 5,
da Universidade FITS, ela mostra o seguinte, mostra os alelos e dá então os fenótipos. Para o quê? Para selvagem, para chinchila, para himalaio e para agouti. Então, mas só que ele diz o seguinte, que ele teve o quê? A herança da cor da pelagem em coelhos é um exemplo clássico de polialelia. São observados 4 fenótipos distintos, determinados por alelos diferentes, conforme a apresentação na tabela. A prole resultante do cruzamento entre coelho selvagem, pessoal, coelho selvagem homozigoto, ele vai ser o quê? Homozigoto ele vai estar em quê? Em formas iguais, então preste atenção, ele vai ser CHzão, então preste atenção, dá uma olhadinha, e uma coelha himalaio heterozigótica para albino. Então vê só, se ela vai ser heterozigótica, quem é mais importante? O himalaio ou o albino? Nós vimos que é o himalaio que vem primeiro, daí então ele vai ser o que? CHzinho, que quer dizer himalaio, e CAzinho, que vai ser albino. Então aí eu tenho o que? Uma coelha heterozigótica para o que? Albino, para o albinismo, himalaio e albino. Pessoal, vou fazer os cruzamentos. Então como se faz os cruzamentos, professor? Primeiro com o primeiro, vamos lá. CHzão, CHzinho. Vamos lá. Primeiro com o segundo, vamos embora. CHzão, CAzinho. Então vamos lá, segundo com o primeiro, CHzão, CHzinho. Então segundo com o segundo, vamos lá, CHzão, CAzinho. Pessoal, quais são os fenótipos que eu consegui construir a partir desse cruzamento? Se eu tenho aqui primeiro CHzão, se eu tenho aqui no segundo CHzão em primeiro, se eu tenho CHzão em primeiro, eu sei que eu tenho CHzão em primeiro, então todos eles vão ser o quê? Quem é que vem primeiro? Vamos dar uma olhadinha primeiro. Veio o Hzão, que é o selvagem, que é maior do que o quê? Que o chinchila. Pessoal, que é maior do que o quê? Que o himalaio, que vai ser maior do que o quê? Que o albino. Preste atenção. Então, pessoal, se eu tenho um Hzão em todos eles, na primeira letra dominante, então rege o princípio da dominância determinado por Mendel, que isso daqui vai ser 100% da prole selvagem. Vamos para a questão. Terminando nossa questão 5, vemos a letra A, resposta 100% selvagem, correto, não é verdade? Então vê só, letra B, 50% himalaio, 50% selvagem, errada. Questão letra C, 50% selvagem, 50% albino, errado. Letra D de doido, 50% selvagem, 25% albino, 25% himalaio. Só doido vai colocar então e marcar essa questão. Então vamos lá, pessoal, letra E de estar errado. Então vamos lá. 25% selvagem, 25% albino, 25% himalaio, 25% chinchila. Então quer dizer que cruzou e saiu tudo, pessoal, errado, só tem selvagem. Então essa é a questão 5, questão extremamente fácil de genética da FITS. Vamos para a próxima questão, a questão 6. O PTC, a fenilcarbamida, é uma substância desagradavelmente amarga para algumas pessoas e totalmente insípida para outras. A sensibilidade pelo gosto amargo da substância é determinada por um alelo dominante. Então, pessoal, a característica da doença ela vai ser dominante. Preste atenção. Então, se ela vai ser dominante, dá uma olhadinha aqui. Fzão vai ser o quê? Afetado, então vai ter fenilcetonúria, ele vai ter o amargar na língua, enquanto o Fzinho não vai ter o quê? O amargar na língua. Então preste atenção no que é que ele diz. Com base nessas informações, um homem é sensível ao PTC. Pessoal, então se ele é sensível ao PTC, ele tem o quê? O amargar na língua. Então preste atenção, ele vai ser afetado, então ele tem um Fzão. Mas a questão diz o seguinte, que a mãe dele é normal. Pessoal, se a mãe dele é normal, ele já ganhou os 50%.
que imagina-se que seja do pai. Então, os outros 50% é mãe normal. Mãe normal é afetado ou vai ser normal, como está dizendo? Normal, claro, né? Daí então você vai colocar Fzinho, ó. Então o genótipo dele vai ser Fzão, Fzinho. Preste atenção. Mas ele casa-se com uma mulher que vai ser o quê? Totalmente, preste atenção, totalmente insensível ao PTC. Ou seja, ela vai ser uma mulher normal. Então ela vai ser uma mulher Fzinho, preste atenção. Daí então, vê só, dá uma olhadinha. Então, qual a probabilidade de o casal ter 5 filhos em gestações consecutivas, todos sensíveis ao gosto amargo do PTC? Faço essa questão. Dá uma olhadinha, vou fazer os cruzamentos. Primeiro com o primeiro, Fzão, Fzinho. Primeiro com o segundo, Fzão, Fzinho. Segundo com o primeiro, Fzinho, Fzinho. Segundo com o segundo, Fzinho, Fzinho. Pessoal, preste atenção. Quantos eu tenho afetados com o Fzão na frente? Fzão afetado. Eu tenho 2 num total de 4. Então preste atenção. Eu tenho 2/4, preste atenção, que são afetados. Mas tenho também Fzinho, Fzinho, é normal. Então eu tenho 2/4 que são normais. Pessoal, como eu poderia exprimir isso também em porcentagens? Dá uma olhadinha aqui. Pessoal, quantos por cento eu tenho de quê? De normais, afetados. Eu vou ter o quê? 50%. E quando 2/4, que é 50%, é 0,5, você fazendo a porcentagem vai ficar 50%. Pessoal, aqui eu também vou ter o quê? 50%. Mas ele não me pergunta isso. Ele pergunta em 5 gerações, quantos o quê? Quantos filhos, todos eles podem ser sensíveis, ou seja, eles vão sentir o amargar do gosto do PTC, ou seja, os afetados. Então preste atenção, existe uma formulazinha que é o quê? O número da probabilidade mais o quê? Mais o número de gerações consecutivas que ele vai fazer. Pessoal, fazendo isso, quantos afetados tivemos? 2/4. Vou colocar aqui na fórmula. Pessoal, a probabilidade é de 2 em 4. Pessoal, posso simplificar isso matematicamente? Posso. Corto 2 com 4. Vai ficar o quê? 1/2. Em 5 gerações, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1/32. Resposta letra C. Daí então, pessoal, todas as outras respostas estão o quê? Erradas. Mas vamos dar uma olhadinha no seguinte. Algumas pessoas poderiam ter achado a probabilidade de 2/4. E daí então ele podia ter feito, mas são 5 gerações, mas a probabilidade dele nascer menino ou menina é 1/2. Então eu vou colocar 1/2 5 vezes. Então vê só, preste atenção. Isso daqui vai dar certo? Não, pessoal, vai dar 1/64, que é a letra D. Pessoal, preste atenção. Por que não é correto fazer dessa forma? Porque preste atenção. Isso daqui não é o quê? A probabilidade dele ser menino ou menina. Só a probabilidade de gerações sucedentes se o que se desenvolver. Questão certa, letra C. Letra C de casa, 1/32. Eu sei que tudo pode acontecer. O vestibular é assim, pessoal, preste atenção. Sempre vai cair um ciclo biogeoquímico. Questão 7, ciclo do nitrogênio. Então vamos lá. O esquema retrata o ciclo do nitrogênio, vocês veem aí no slide. Essencial para a manutenção da vida no planeta. Sobre esse ciclo biogeoquímico, pessoal, é incorreto afirmar, ele não quer a correta, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Então, letra A. O maior reservatório de nitrogênio no planeta é a atmosfera, onde esse elemento químico se encontra na forma de nitrogênio gasoso. Beleza? Tranquilo?
Muito tranquilo, pessoal? Quais são os principais componentes da atmosfera? Sabemos então quem são? Vai ser o quê? Hidrogênio, nitrogênio, pessoal? Sabemos? Então, letra B. As micorrizas são importantes para o ciclo. Primeiro que são micorrizas, são o quê? São associações de fungos que se associam a raízes de algumas plantas. Pessoal, só são plantas leguminosas, professor, que esses fungos se associam? Não. Então, pessoal, preste atenção, muita gente erra nisso. Então, as micorrizas são importantes para o ciclo, pois podem apresentar fungos fixadores de nitrogênio em mutualismo com raízes de plantas não leguminosas. Pessoal, preste atenção, pode ocorrer em plantas não leguminosas com certeza, até nas plantas, preste atenção, nas angiospermas, preste atenção, tem algumas angiospermas que também possuem o que? Associação com as micorrizas. E o que é o mutualismo entre o que? As micorrizas e a planta? Um vai beneficiar o outro. Preste atenção, questão totalmente correta, a letra B. Uma das maneiras de aumentar o nitrogênio disponível no solo é cultivar leguminosas. Pessoal, quem não viu já o matutinho do sítio fazendo o quê? Pegando o seu cultivo de milho e colocando o que embaixo? O feijão. Por quê? São plantas leguminosas. Preste atenção, vão gerar o quê? Nitrogênio para o solo. E nitrogênio a gente sabe que vai fazer parte da composição química do aminoácido. E essa planta ela vai crescer mais vigorosa, mais frondosa, para que os animais eles comam e se desenvolvam com melhor o quê? Melhor porte. Então vamos para a letra C, questão letra certa. E lembrando que essas bactérias fixadoras, elas são principalmente do gênero Rhizóbio. Então vamos lá, letra D. No processo de desnitrificação, a amônia é transformada em nitrito. Errado. Pessoal, esse processo é chamado de nitrificação. A desnitrificação, ela utiliza o que? As bactérias nitrificantes, que são quem? As nitrossomonas e as nitrobacter. Então, pessoal, questão errada, incorreta, a letra D, justamente a questão do ciclo do nitrogênio que ela pede. Então, vamos ler a letra E. Na decomposição realizada por certas bactérias e fungos, o nitrogênio presente sob a forma orgânica no corpo dos organismos mortos é transformado em amônia. É ou não é? É sim. Então, o processo denominado como amonificação, pessoal, é a produção de amônia a partir de detritos. Então, questão tranquila, questão do ciclo do nitrogênio, totalmente prevista em vestibular. Pessoal, a questão 8. Veja só, vamos lá. Agora nós vamos começar. Então, pessoal, I wanna know and treat you right. Pessoal, muito louca essa questão para Bob Marley fazer. Então, pessoal, questão de evolução, linda questão. Então, vamos lá. A figura ilustra uma população hipotética de besouros após alguns milhares de anos com o surgimento de um vale na região, ou seja, pessoal, o que houve na teoria da deriva continental? Ou seja, os continentes se separaram, pessoal. Se separou, ficou no meio do oceano. Esse meio do oceano, o oceano eu posso determinar ele como uma barreira geográfica, onde eu não vou o quê? Passar nem migrar espécies para o próximo continente, nem de um continente para o outro. Então, pessoal, preste atenção, se eu estou fazendo isso, eu estou isolando esses continentes e, consequentemente, suas espécies reprodutivamente. Então, pessoal, preste atenção, se eu estou isolando ele reprodutivamente, vai ter uma hora que irmão vai casar com irmã, primo vai casar com prima, e então vai gerar uma endogamia. O que é isso? É a consanguinidade, ou seja, pessoal, vocês que já sabem, quem tem o quê? Quem tem parente que se casou com o quê? Com primos e irmãs, sabem que geralmente os seus descendentes nascem o quê? Defeituosos. Por quê? Porque a evolução trata de o quê? De ter mutações para que ocorram novas espécies. Preste atenção. Então, pessoal, a partir do isolamento reprodutivo, a partir da barreira geográfica, que vai ocasionar a especiação, ou seja, a especialização das espécies. Então vamos dar uma olhadinha na figura, na questão 8,
que está onde? Pessoal, podem procurar no site do professor Djalma Santos, grande professor, grande mestre, que escreveu um livro de mais de 2.000 questões vestibulares. Daí então dá uma olhadinha lá, pessoal. Grande mestre que foi Fernando Beltrão também, grande mestre meu, que também colaborou para essa questão. Vamos dar uma olhadinha. A figura ilustra uma população hipotética de besouros. Após alguns milhares de anos, com o surgimento de um vale na região, duas grandes subpopulações oriundas da mesma população inicial de besouros encontravam-se isoladas reprodutivamente ou geograficamente de forma permanente. E não havia mais fluxo gênico, ou seja, não passava nem espécie para um lado, nem espécie para o outro. E cruzamento de indivíduos, ou seja, se não tinha cruzamento de indivíduos, tinha isolamento reprodutivo, tinha endogamia, ou seja, os seres começavam o quê? A mudar, a se recombinar para produzir o quê? Espécies novas, pessoal, para fazer seleção natural. Daí então, pessoal, a partir das informações apresentadas no texto e seus conhecimentos acerca de biologia evolutiva, a situação descrita é um exemplo de, pessoal, anagênese. O que é anagênese? Pessoal, anagênese é quando a evolução ela vai gerar uma nova espécie sem criar clados, ou seja, sem dividir as espécies em uma espécie que já tinha e outra espécie que foi criada nova. Isso daí é chamado de cladogênese, que é o que versa a letra B, que também está errada. Nós não queremos isso. Então, pessoal, no desenho, vejam novamente no slide. Vejam que as espécies de besouros, elas começam na parte de baixo a se modificar até o que? Uma recombinação genética. E daí então o que move o princípio do neodarwinismo. Ou seja, as mutações e a recombinação genética vão fazer os princípios básicos do neodarwinismo. Daí então, pessoal, questão letra C, uma questão extremamente interessante, cai pouco em vestibular, mas quando cai todo mundo erra. Pessoal, preste atenção. Então, temos um genótipo. Quando eu digo genótipo é a letrinha, lembra? Então ela vai ser o azão, pessoal. E esse azão vai ser plantas para solo fértil. Daí então, pessoal, o azinho vai ser plantas para solo infértil. Daí então, só que eu quero que o quê? Houve uma barreira geográfica. E daí então, o que é que aconteceu? Nessa parte daqui só foi criados genótipos azões. E daí então aqui só foi criado genótipos azinhos. Pessoal, favoreceu dois genótipos extremos ou não? Sim, não é? O azão e o azinho. Então, quando favorece tanto para solo fértil quanto para solo infértil, nesse caso, nesse exemplo, então dizemos que essa seleção é disruptiva ou desestabilizadora. Pessoal, preste atenção. Essas duas espécies de besouros, voltem ao slide. Essas duas espécies de besouros, elas estão todas pretas e todas meias abranqueadas, não é? Então a parte de baixo ainda contém que? Besouros pretos. Então ela está na fase de recombinação gênica, ela ainda não chegou em uma seleção disruptiva. Porque se tivesse chegado a uma seleção disruptiva e existir só insetos o quê? Pretos de um lado e só insetos brancos do outro. Então, questão certa, seleção disruptiva não é. Então, recombinação genética, letra D. E, pessoal, letra E, transmissão dos caracteres adquiridos. Totalmente errado, porque sabemos que essa transmissão desses caracteres adquiridos, ela foi dada por Lamarck, daí então muito antes dessa teoria da sintética da evolução, que é o neodarwinismo. Vamos para a questão 9. Pessoal, eu falo o seguinte para vocês. Lembram? Daí então, pessoal, na parte de botânica, a beleza terrestre é feita para a gente admirar. Só quem faz ideia sabe o que é isso. Pessoal, preste atenção. Há de que dos primeiros vegetais a aparecerem no planeta, que foram as algas. Daí então preste atenção na ordem evolutiva. Pessoal, as algas elas favorecem um fenômeno chamado de maré vermelha, onde ela lança o que? Toxinas, aflotoxinas, que podem causar mal e até morte aos organismos. Daí então falam muito de um fenômeno que foi o que?
foi visto em Caruaru, aqui perto de Garanhuns. E daí então, vê só, o que é que aconteceu em Caruaru? Pessoal, existia um reservatório que ficava cheio de algas e o Hospital Central, ele o que? Utilizava essa água para a hemodiálise, onde devia utilizar uma água miliquê, uma água ultra pura para poder fazer a hemodiálise. Pessoal, se essas algas estavam nos reservatórios e essa água era o que? Era levada para as máquinas de hemodiálise para filtrar o sangue, é claro que o que? As toxinas também iam, afetando o sistema digestório e acometendo toda a parte do indivíduo abdominal, levando indivíduos à morte. Isso daí foi um fenômeno bastante discutido, mas a questão 9, ela versa sobre um fenômeno parecido. Daí então vamos lá. O fenômeno maré vermelha é provocado pelo desequilíbrio ecológico resultante da excessiva proliferação da população de certas algas tóxicas, principalmente dinoflageladas, Gonialox e Catelina. A acelerada reprodução e aglomeração das algas dinoflageladas, com proporcional extenuação, morte delas, desencadeia um efeito catastrófico na fauna aquática local, liberando toxinas em alta concentração, capaz de envenenar a água e os organismos ali viventes, por exemplo, a morte em larga escala de peixes e moluscos. O fenômeno da maré vermelha e sua consequência no ecossistema marinho pode ser classificado como uma relação ecológica de... Pessoal, temos uma musiquinha que fala: as relações harmônicas, agora veja bem, são aquelas que ocorrem sem causar dano a ninguém. Colônia, sociedade, forésia, mutualismo, simbiose, comensalismo, inquilinismo também. Então vemos o seguinte, pessoal, qual dessas aí se encaixa como harmônica? Só a letra D, que é o comensalismo, que eu já corto. Daí então vê só, pessoal, então as relações desarmônicas, já que as harmônicas causam bem, as desarmônicas vão causar o mal. Predatismo é aquele que preda, é aquele que vai caçar. Daí então parasitismo é aquele que vive obrigatoriamente do que? Do organismo do hospedeiro. Pessoal, mas o que é amensalismo? Ninguém fala isso nos vestibulares. Pessoal, é quando uma espécie que é o que? Inóspita, ela chega no local e daí toma conta daquele local e a partir daí ela libera substâncias que podem o que? Matar as espécies que já são o que? Que já são endêmicas daquele local. Então, pessoal, justamente o que o texto fala. Então, A, predatismo errado, B, parasitismo errado, C, amensalismo totalmente correta, D, comensalismo errado, e é uma competição interespecífica que vai ser uma competição entre espécies iguais. Daí então vê só, pessoal, ou entre espécies diferentes, desculpa, então vê só, pessoal, preste atenção. Então se é entre espécies diferentes, está errado, isso daí não vai ocorrer competição nenhuma. Daí então as algas vão estar lá, só vão liberar o que? As toxinas. Então isso é um fenômeno amensal, tá certo? Vamos para a questão 10. A questão 10, elas versam sobre fisiologia. Vejam a distribuição da prova da FITS, muito boa. Daí então vê só, as glândulas suprarrenais ou adrenais são também são chamadas de glândulas pequenas, componentes do sistema endócrino. Elas são localizadas acima de cada rim e na parte mais anterior. Pessoal, preste atenção. Essas glândulas suprarrenais, elas vão estar em cima dos rins, como vocês veem no slide. Uma vai ter forma triangular, a outra vai ter forma de semilua. Mas pessoal, o que é que essas glândulas fazem? Elas vão fazer o seguinte, eu brinco dizendo o seguinte, que ela vai produzir a saldosterona, que na verdade não é saldosterona, é aldosterona. Mas por que eu falo sal? Porque ela vai ser um mineralocorticoide, ou seja, ela vai produzir mineralocorticoides, ou seja, minerais, sal. Aí lembra de saldosterona. Pessoal, e além disso, ela produz adrenalina, sendo a questão certa, letra D de dado. Ou seja, o ADH ou vasopressina, ela não vai ser um quê? Um hormônio produzido pelas suprarrenais. Insulina e glucagon muito menos, vai ser pelo pâncreas.
Ocitocina e prolactina, muito menos. Estrógeno e progesterona, nós já vimos também a outra questão, que também não é possível. Pessoal, a questão 11, ela é muito legal. Preste atenção. Caiu na Federal o ano passado sobre DNA mitocondrial. Pessoal, preste atenção. Há uma teoria que é chamada de teoria endossimbiótica, onde bactérias, elas o quê? Foram engolfadas por quem? Por eucariontes. E daí então o que é que aconteceu? O DNA dessas bactérias viraram as mitocôndrias que são hoje. Então foram engolfadas pelo quê? Pelos eucariontes. Pessoal, essas bactérias, o DNA dessas bactérias viraram o DNA mitocondrial. E nós o que? Nós conhecemos hoje a partir da organela mitocôndria, responsável pela respiração intracelular. Daí então vê só. O que é importante na respiração intracelular? Pessoal, formação de ATP, claro, energia. Daí então vê só, pessoal, ao curso da evolução, vocês acham que esse DNA mitocondrial mudou muito? Claro que não. Ainda continuamos o quê? Realizando respiração para a produção de energia. Então veja bem, pessoal, o genoma mitocondrial ele é extremamente conservado. Então veja só, podendo o quê? Fazer estudos de filogenia. O que é isso? Verificar se uma espécie ela vai ser o quê? Vai ser parecida com outra, ou quem veio primeiro ou quem veio depois. Daí então vê só, vamos para a questão. Analisando as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. DNA mitocondrial é um marcador genético de interesse de estudos forenses, especialmente pelo fato de, lembrando, DNA mitocondrial é estritamente materno, tá? Então é de herança materna. Então não vem de cromossomo Y, vem de cromossomo X. Daí então vê só, é herdado conforme o padrão de herança patrilinear do cromossomo Y. Verdadeiro? Não, porque é de herança materna, não é do cromossomo X, não do Y. Falso. Sobre poucas modificações e por essa razão vem sendo o que? Utilizado para os estudos antropológicos. Claro, pessoal, a antropologia vai gerar o que? Vai ser o estudo de quem veio primeiro. Tá? Então vê só, quem veio primeiro? O homem ou o macaco? Aí o DNA mitocondrial ele vai o que? De orientar para dizer quem teve mais ou menos modificações. Ou seja, pessoal, ele vai dizer quem veio primeiro, o homem ou o macaco, através de uma taxa de filogenia. Daí então, questão verdadeira segunda. Apresenta caráter policlonal, sendo que o DNA mitocondrial de todos os indivíduos apresentam as mesmas sequências. Pessoal, não é porque ele é conservado que ele vai conter as mesmas sequências, porque senão não existiria a filogenia, o estudo de quem veio primeiro e quem veio depois. Então é claro que é gerado mutações, inserções, deleções, que vão fazer o seguinte, com que esse DNA mitocondrial não contenha as mesmas sequências. Questão falsa, porque ele diz que são sequências iguais. Então vamos lá. O DNA mitocondrial, presente no citoplasma das células, é de herança matrilinear. Mãe, beleza, herança materna. Daí então vê só, posto que o citoplasma do zigoto provém do óvulo, exatamente. Pessoal, vamos lá, primeira questão falsa, segunda verdadeira, terceira falsa, quarta verdadeira, questão letra E. Na questão 12 ele fala sobre as regras de Linneu. Pessoal, Linneu foi o cara que fez o quê? Fez o estudo da taxonomia. Ele foi um grande cara que fez o quê? Um livro chamado Sistema Nature, ou Sistema da Natureza. Daí, então ele classificou as espécies em o quê? Em reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Daí então, pessoal, preste atenção. O gênero sempre tem que estar em letra maiúscula e a espécie sempre tem que estar em letra minúscula. Lembrando o seguinte, a primeira letra minúscula, primeira letra maiúscula gênero, segunda letra minúscula espécie, ou também chamado de epíteto e epíteto específico. Pessoal, para ser subgênero
ou subespécie, essas palavras têm que estar entre parênteses. Tá? Então, como vemos aí, ele dá aí o organismo Zea+, que é o milho. Tá? Então, vamos para as alternativas sobre o conhecimento de taxonomia. Dentro de qualquer espécie, não é permitido ocorrerem variações nas características ou na seleção de híbridos. Opa! Pessoal, se não tem o que? Mudança, não tem evolução, isso está certo? Errado. Ou seja, se não tem evolução, não tem taxonomia, não tem evidência da evolução. Questão letra A, errado. Vamos lá. A primeira palavra Zea seria um substantivo. Meu Deus do céu, isso mata a pessoa do coração. Zea seria o gênero. Daí então, pessoal, questão errada. C. Zea+ representa a unidade básica de toda a sistemática. A espécie, é verdade. Zea+ vai ser a espécie do milho selvagem. Daí então, vê só. Pessoal, e esse milho selvagem, ele vai exprimir esse caráter selvagem por um genótipo que vai dar o que? A característica visual, que vai ser o que? O Zea+, o milho selvagem. Questão correta, letra C. Como regra para a nomenclatura, na letra D, o nome científico da espécie nunca deve vir acompanhado do nome abreviado do autor que a descreveu. Isso é errado. O autor que a descreveu tem toda a liberdade de colocar o seu nome. Daí então vamos lá. Zea é o gênero a que pertence a espécie citada. Isto é, desculpem, um grupo de espécies muito semelhantes pertenceria ao taxo chamado subespécie. Pessoal, subespécie só se tivesse entre parênteses. Não tem nada entre parênteses, questão errada. Vamos para a questão 3. Pessoal, existe uma musiquinha que eu sempre canto nas minhas aulas de metagênese, que é a seguinte, preste atenção, olhem a figura. Então a musiquinha é a seguinte: quando a planta é diploide, esporófito será, que vai fazer a meiose e esporos formar. Daí então vê só, pensem na musiquinha. Quando a planta é diploide, esporófito será, que vai fazer a meiose e esporos formar. Só por essa musiquinha você já saberia que a resposta certa é a letra B. Não vou comentar o resto, porque essa questão é muito simples de botânica. Questão 14 versa sobre o que nós falamos, a teoria endossimbiótica. Pessoal, preste atenção. Questão certa, letra C. Os eucariontes fagocitaram os procariontes. Lembra da bactéria que foi fagocitada pelo quê? Pelos eucariontes, e daí então surgiu o DNA mitocondrial? Daí então, vê só, surgindo assim os primeiros eucariontes aeróbios. Por que aeróbios? Porque eles têm o quê? Possibilidade de respirar, ou seja, de consumir oxigênio por conta das mitocôndrias. Tá? Então, vê só, e fotossintetizantes. Letra C, letra correta. Na alternativa 15, já era esperado, como já é esperado também em outras universidades, Enem e na UPE, também a febre hemorrágica do ebola. Não é verdade? Então essa questão foi muito discutida dentro de sala de aula aqui no IDEA. E daí então, não vou dar essa casquinha de banana, vou esperar que vocês venham para cá para a gente comentar isso daí. Mas a questão certa, letra E, febre hemorrágica ebola. Pessoal, quando eu falei a vocês quais são as palavrinhas mágicas que não se devem utilizar em questões de biologia, somente, exclusivamente, todo. Então, pessoal, na questão 16, somente as questões B e C não contêm essas palavras. Então, eu já sei que a questão A, D e E são erradas. Então, vê só, pessoal, e o dogma central da genética, ela diz que o DNA se torna RNA mensageiro. Então, pessoal, a letra B está totalmente errada. Por quê? Nos vírus, quando o ácido nucleico é o RNA, a única via de transmissão da informação genética é RNA para DNA? Não, DNA para RNA mensageiro. Questão totalmente errada. Então, sendo correta a letra C, a transmissão dos vírus de plantas geralmente ocorre por meio de um vetor, que pode ser um inseto, um fungo ou um nematóide. Questão correta, letra C.
Pessoal, vejam aí o gráfico, vou passar aí, questões 17 e 18 dependem desse gráfico. Tá? Então vejam aí que o primeiro em escuro vai ser o Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni ele vai ser um agente etiológico de uma doença que é chamada de esquistossomose, ascaris lumbricoides da ascaridíase, ancilostomose da ancilostomíase e tricuirose da tricuríase. Então, pessoal, questão certa 17 seria esquistossomose, ascaridíase, ancilostomíase e tricuridíase, letra D. Questão sem problemas, tranquila. Tá? Então, pessoal, vamos lá para a questão 18. Pessoal, essa questão, ela remete à embriologia e dá então ao reino animal. Pessoal, ele pergunta em parasitas, principalmente os enteroparasitas, que são da classe nematória. Daí então, se eles têm o que? Simetria bilateral, se eles têm... Então, pessoal, preste atenção. Primeiro, os únicos que têm o que? Que são diblásticos, eles são os quinidários, tá ok? O resto são todos triblásticos. Então, tem os 3 folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma. Daí então, vamos dar uma olhadinha qual a questão certa para essa questão. Letra A. Apresentam simetria bilateral. Correto, pessoal? Tá? Então são vermes que vão ter simetria bilateral. Ao cortar, vão formar partes iguais. Começam a formar o sistema nervoso, uma cefalização e a centralização desse sistema nervoso. Daí então, vê só, letra A, correta, letra A. Apresenta o corpo não segmentado. Pessoal, são vermes, então vê só. Há como segmentar esses corpos. São protostômios, ou seja, só dão origem à boca. Pessoal, mentira. Preste atenção. Só dá origem à boca. Os únicos que são o quê? Que dão origem à boca e ânus, deuterostômios, são equinodermos e cordados. Então, letra B. Apresentam corpo não segmentado. São protostômios. Pessoal, tranquilo. Daí então, pessoal, apresenta o corpo não segmentado. Vamos dar uma olhadinha. Diblásticos, pessoal. Brincadeira, né? Diblásticos só são os quinidários, beleza? Errado. Possuem estruturas especializadas na excreção de resíduos e sistema circulatório. Pessoal, não apresentam esses sistemas, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Possuem um ciclo vital do tipo monoxeno, que envolve um tipo de hospedeiro intermediário. Errado, tipo de hospedeiro definitivo. Foram os primeiros a apresentar órgãos e sistemas especializados para a respiração cutânea. Brincadeira, né? Daí então só os anelídeos fazem isso. Vamos lá. Questão 19. Vamos dar uma olhadinha no slide. Em relação à digestão da espécie humana, a alternativa que apresenta uma correlação correta entre as enzimas, o local e a produção do substrato é a... Pessoal, lipase intestinal no intestino grosso é pancada, né? Daí então, pessoal, vamos tirar, tá certo? Preste atenção. Letra B, pessoal, nuclease está no intestino delgado, tanto que é pepsina, quimiotripsina, tripsina, amilase, lipase, nuclease, todas elas estão no intestino delgado, porque é onde vai ocorrer a maior absorção de nutrientes e vão quebrar essas substâncias para ocorrer essa absorção pelas microvilosidades. Então elas atuam sobre o DNA e RNA. Verdadeiro, questão letra B. Verdadeira, amilase pancreática no pâncreas e atua sobre proteínas, é complicado, né? Daí então vê só, lactase na vesícula biliar, horrível, porque bile não produz enzima, vamos lá. Protease no fígado, pelo amor de Deus, né? Daí então você vai digerir proteínas no fígado, é complicado. Vamos digerir proteínas no estômago, mesmo que fica melhor. Daí então vê só, pessoal, vamos passar para a questão, a 20ª questão e última. Daí então vê só, pessoal, no mais, vamos dar uma olhadinha. No processo pedagógico, continuando o nosso processo pedagógico, vemos o seguinte: considerando-se os aspectos morfológicos e fisiológicos, contextualizando-se nos sistemas da espécie humana, é correto afirmar que, pessoal, dá uma olhadinha aí, na contração muscular, a miosina desliza sobre os filamentos de actina. É verdade? Aonde?
no retículo sarcoplasmático para poder ocorrer o que? Contração muscular, que conserva seus comprimentos originais, depende do movimento. Então, questão errada. Vamos lá. Sistema urinário, o filtrado glomerular é resultado do processo de filtração, em que algumas substâncias são absorvidas no túbulo renal. Não, pessoal, são absorvidas no túbulo renal não. Daí então, vê só, a letra C. A saída do sangue do ventrículo direito e esquerdo ocorre quando a pressão intraventricular é menor do que as artérias aortopulmonar? Não, é maior, não é menor. Errada. Na inspiração, a caixa torácica relaxa devido à contração de um grupo de músculos esqueléticos, são os músculos intercostais. Pessoal, preste atenção. Quando eu inspiro, a caixa torácica, ela relaxa ou ela contrai? Inspirei. Então vê só, o diafragma ele vai para baixo ou vai para cima? Lembra? Diafragma para cima. Então vê só. Então dos músculos esqueléticos e líticos denominados conjuntamente de diafragma. Errada a questão. Daí então vê só, preste atenção. Letra E. A chegada de alimento ao estômago faz com que células da sua mucosa produzam gastrina, é verdade, que estimula as glândulas gástricas e produzem o suco gástrico que vai digerir, então, os alimentos, as proteínas, na verdade, que vai ser, então, aonde? No estômago. Daí, então, questão letra certa, questão letra E. Pessoal, tranquilo? Acabamos mais uma aula do Ideia Curso, tá certo? Espero que vocês aproveitem ao máximo essa resolução das questões da FITS, tá certo? E absorvam os conhecimentos para os próximos vestibulares. Hashtag pode copiar, eu deixo.